No próximo dia 3 de dezembro irão realizar-se as eleições para a presidência da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e para a presidência da mesa da Assembleia Magna. Comigo tenho Lara Leal, estudante que está a candidatar-se para a presidência da mesa da Assembleia Magna pela lista A. Sob o mote Avançamos pela Académica, a estudante de Psicologia Clínica Forense concorre ao lado de Úrsula Ventura. Desde já queria-te agradecer pelo convite e por estares aqui connosco. Obrigada, eu. E primeiro queria-te perguntar o que é que te levou a quereres presidir a mesa da Assembleia Magna. Bem, foi um conjunto de diversos fatores. Na verdade, tenho que dizer, foi um interesse genuíno pelo que é a académica, o futuro da académica, e em especial este órgão tão importante que é a Assembleia Magna. Nos meus 4 anos de vivências aqui em Coimbra, participei em diversas Assembleias Magnas. Participei nas Assembleias Magnas, fui ao púlpito, dei a minha opinião, ouvi os contributos dos meus colegas e vi a democracia a acontecer e percebi a importância do que é efetivamente uma mobilização séria dos estudantes na Assembleia Magna, que tem falhado já há algum tempo. Cada vez temos quóruns mais reduzidos, é difícil terminar Assembleias Magnas, é difícil aprovar propostas ou simplesmente chegar aos outros assuntos que é efetivamente o local onde os estudantes podem colocar as suas questões. E lá está, esta questão de saber que existe muito trabalho a ser feito, existe uma mobilização muito séria a ser feita, moveu-me neste sentido de apresentar esta candidatura, reconhecendo que tenho as competências e acredito que tenho uma equipa, estou plenamente certa que tenho comigo uma equipa que tem esta visão também, que também participa nas Assembleias Magnas, que participa na vida académica, na Associação Académica de Coimbra, sabe os problemas que existem e temos as competências para avançar, lá está, avançar pela académica e fazer mais daquilo que é necessário ainda. Quais são os valores que pautam a tua candidatura? Os valores que pautam a minha candidatura, já mencionei alguns, a questão da seriedade, no sentido de uma mobilização séria, desde a seriedade para a Assembleia Magna, de efetivamente se tornar um espaço e continuar a ser um espaço onde os estudantes dão o seu contributo, a sua voz, onde são aprovadas propostas e documentos que efetivamente vinculam o que é os trabalhos que são feitos e neste sentido de tornar mesmo uma prioridade a mobilização para a Assembleia Magna, que é algo que por vezes tem falhado. E a questão também da proximidade, nós fazemos o diagnóstico de que a falta de quórum e o desconhecimento que existe do que é este órgão por parte dos estudantes da Associação Académica de Coimbra, parte também de uma distância que existe entre a mesa da Assembleia Magna e dos dirigentes da nossa casa com a comunidade estudantil no seu geral. Neste sentido, também temos propostas neste âmbito, na questão de nos aproximarmos da comunidade estudantil, estarmos presentes não só quando existe a convocatória da Magna, mas numa presença constante ao longo do ano e pronto, acredito que é isto. Tu falaste de alguns pontos que falharam. O que é que tu acreditas que possa ter falhado no mandato anterior ao teu, se fores eleito? Sim. Reconhecendo o trabalho que foi feito, acredito que lá está, não restringindo apenas ao mandato anterior, acho que é algo que vem vindo a acontecer, porque como eu disse, esta questão do distanciamento que existe, esta falta de conhecimento por parte dos estudantes, esta questão da mobilização, não podemos negar que a mobilização não tem sido tão séria quanto devia por parte da mesa da Assembleia Magna e tivemos magnas que não terminaram, não conseguimos concluir todos os pontos por falta de quórum, temos situações em que os estudantes têm que abandonar a magna a partir do primeiro ponto, não chegando ao ponto dos outros assuntos, não ouvindo os restantes colegas, os seus pares, a dar os seus contributos. E acredito mesmo que esta é uma questão que, se não for solucionada, vai ser cada vez mais difícil ter Assembleias Magnas. Tu falaste sobre a falta de quórum e a dificuldade de mobilizar os estudantes. Muitos estudantes que chegam à nossa academia não conhecem a Assembleia Magna e não sabem da sua existência. Que medidas concretas é que vocês têm para que chegue efetivamente aos estudantes? Sim, aproveitando aquilo que disseste que é muito verídico, também é importante reconhecer que há muitos estudantes que já cá estão há bastante tempo que também não sabem o que é a Assembleia Magna, o que é gravíssimo. Eu estou no meu 4º ano e tenho colegas meus que nunca foram à Assembleia Magna, que não sabem o que é que o órgão faz, que não conhecem de todo, só conhecem por nome, e isso também é gravíssimo. É importantíssimo ter, mencionando agora especificamente os estudantes recém-chegados,
sessões de esclarecimento sobre o que é este órgão, junto à comunidade estudantil. É preciso uma articulação muito concreta com as estruturas da casa, nomeadamente os núcleos, que são órgãos são partes da casa que têm um contacto muito próximo com os estudantes no seu dia-a-dia e têm um papel fundamental na mobilização e também no esclarecimento sobre o que é a Assembleia Magna. É preciso também manter uma presença constante, e isto indo no seguimento do nosso princípio da proximidade, uma presença constante da mesa da Assembleia Magna, por parte de ações de contacto, quando sabemos que vai haver uma Assembleia Magna nos dias que se avizinham, ir ao contacto com os estudantes, divulgar o órgão, vai haver esta Assembleia Magna, explicar o que é que vai acontecer, porque a melhor maneira de passar a palavra é efetivamente pela palavra, é que vai haver uma Assembleia Magna, é a malta ir, levar os seus amigos. Para isso, lá está, tem que haver este conhecimento. Reforçar também muito a questão da divulgação, não só no nível digital, mas também em nível físico, com a colocação de cartazes, documentos físicos que seriam distribuídos nessas ações de contacto, bancas também ao longo do ano, também achamos relevante ter os membros da mesa presentes no dia-a-dia dos estudantes. No anúncio da tua candidatura, tu referiste que honrar o papel da académica não se faz solidarismo, com desligamento, nem com o apagamento dos momentos de discussão do futuro da AC. Como é que tu entendes este apagamento e onde é que achas que isso pode ter efetivamente acontecido? Pronto, este apagamento acho que já mencionei, nomeadamente na questão da falta de mobilização que existe para as magnas. Uma magna que não acontece, que acaba mais cedo, é um apagamento do órgão da nossa democracia da casa, é onde os estudantes perderam uma oportunidade de dar o seu contributo, levar as suas propostas, os seus problemas. Mas, ou seja, nós também não podemos, e referendo à questão do saudosismo, não podemos acreditar e ter este discurso que a minha lista nega completamente, de que a académica já foi grande, que a Assembleia Magna já foi credível, já foi grande, que estamos a perder credibilidade. Não, a Assembleia Magna está lá, tem que ser cumprida, é credível, é o nosso órgão máximo deliberativo. Aquilo que não acontece é que os estudantes não a conhecem, não conseguem usufruir dela, não sabem que está lá ao seu dispor. E é esta posição que nós queremos combater, não é? Quando temos Assembleias Magnas em que são aprovados documentos e depois temos alturas em que essas propostas não são concretizadas ou onde não há uma resposta concreta aos estudantes por parte dos nossos dirigentes, é momentos em que se está a apagar a democracia na nossa casa e está a afastar os estudantes da Assembleia Magna. Muitas vezes ocorre a discussão de que as Assembleias Magnas são muito centradas no Polo 1 e tu falas em querer uma Assembleia que seja para todos. Acreditas que o facto de ser muito centrada acaba por ser um problema? A minha lista não aponta de todo ou seja, a questão de descentralizar as magnas para outros polos não aponta isso como uma solução. Porquê? Este ano tivemos exemplos de Assembleias Magnas que foram noutros polos, tivemos uma magna no Polo 2, em que os autocarros que partiam do Polo 1 iam praticamente vazios. Ou seja, não acreditamos que é esta a solução. Claro que nós queremos levar a Assembleia Magna aos estudantes de todos os polos, de todos os departamentos, mas levá-la não no sentido dela estar lá ao lado, mas os estudantes não se deslocarem. Ou seja, um estudante desinformado sobre o que é a Assembleia Magna e que não tem o genuíno interesse, que não saiba para que é que serve, não irá a uma Assembleia Magna estando ela a 5 metros ou a 5 quilómetros. Não é esta de todo a solução. Aquilo que temos que fazer é arranjar maneiras, sim, de trazer os estudantes ao Polo 1, transportes acessíveis que consigam trazer os estudantes, mas lá está, mobilizá-los e ter uma mobilização séria. Se houver uma Assembleia Magna no Polo 2 em que os autocarros que levam os estudantes vão cheios, o problema está resolvido. Se não houver, a Magna continua a não ter estudantes, que é o nosso objetivo, portanto não é uma solução para o problema. Como é que tu pretendes garantir a transparência na ordem de trabalhos? Garantir a transparência na ordem de trabalhos, em que sentido? Por exemplo, tu falaste muito sobre, por exemplo, os outros assuntos, muitas vezes ser a parte que os estudantes realmente querem para debater e não chega a ser discutido por falta de quórum. Acreditas que se calhar trazer a ordem de trabalhos mais para cima, se calhar em vez de ser o último ponto, pode ser uma solução? Sim, claro que sim. Aliás, isso é uma das nossas propostas, é algo que nós achamos bastante relevante, trazer os outros assuntos para mais cedo na ordem de trabalhos. Efetivamente, é uma grande falha quando uma magna acaba, como eu já tinha mencionado, e não chegamos aos outros assuntos, onde os estudantes podem levar as suas questões, as suas reivindicações, as suas propostas,
E sim, isso seria uma proposta nossa que achamos bastante relevante e pertinente a realizar. Por exemplo, as atas e os documentos que são aprovados em Assembleia Magna muitas vezes são de difícil acesso para os estudantes ou os estudantes saberem que documentos é que irão ser aprovados na Assembleia Magna. Têm alguma proposta em relação a isso? Aquilo que nós acreditamos é que tem que ser cumpridos os prazos de divulgação dos documentos, como é lógico. Isso também parte muito pela divulgação de onde é que esses documentos estão disponíveis. Às vezes está escrito na publicação, onde podemos encontrar no site, mas se calhar os estudantes não têm essa questão. Não têm essa questão tão presente, não sabem tanto. A divulgação do site, sim. Acreditamos que isso, no início da Magna, fazer mesmo chegar aos estudantes que é aqui que podem encontrar, sim, nesse sentido. Tu, na tua proposta, falas sobre a Assembleia Magna ser pautada por uma grande unidade, democracia e luta por um futuro de uma académica que seja realmente para todos. Como é que tu pretendes concretizar esta unidade? Bem, a concretização da unidade faz-se por todos os estudantes e os estudantes só podem, efetivamente, avançar nesse sentido se estiverem na Assembleia Magna a votar as propostas e a participar na discussão. Nós temos exemplos muito concretos, não muito distantes, de uma grande unidade que foi formada em Assembleia Magna, recuamos 2 Assembleias Magnas, e temos, por exemplo, a questão dos grupos académicos que levaram as suas propostas e foi aprovado, e houve uma unidade da académica, fez-se sentir, eu estava lá naquele momento, foi muito bonito, e é isto verdadeiramente que é a académica, esta unidade. Estarmos nas Assembleias Magnas é ter os momentos de discussão, mas no fim de tudo estarmos cientes que estamos ali todos para o mesmo, estamos efetivamente para lutar por um futuro melhor da nossa académica, e é com a discussão, é com a transparência, é com os nossos dirigentes a ouvir-nos, a contribuir para a discussão também que vamos conseguir fazer isso. Lá está, dando a nossa voz, arranjando soluções em conjunto na Assembleia Magna, porque como sabemos existem propostas que são apresentadas, podem ser alteradas, isso é com os contributos de todos nós. Muitas vezes também as secções culturais e desportivas dizem que não se sentem representadas nas Assembleias Magnas. Tu acreditas que isso seja efetivamente um problema e, se sim, tens alguma proposta nesse sentido? Claro que sim. Isso é um facto. Aquilo que é preciso é uma grande transparência e disponibilidade por parte da mesa da Assembleia Magna. É preciso um contacto direto, uma comunicação direta com as estruturas da casa, para efetivamente se deslocarem à Magna e levarem os seus problemas, as suas reivindicações, apresentarem as suas propostas. Isto é, no fundo, uma consequência daquilo que grande parte dos estudantes sentem, que é uma espécie de abandono, um desligamento daquilo que são os dirigentes de alguns órgãos da nossa casa, e pronto, que é algo que temos que combater, estando aqui com esta postura de colaboração, de iniciativa, de ir à conversa e tornar efetivamente a Assembleia Magna um espaço para todos. Qual é a tua visão para a Assembleia Magna ao longo do teu mandato? Como é que tu imaginas que vai ser a Assembleia Magna? A Assembleia Magna, idealmente aquilo que nós queremos é Assembleias Magnas com centenas de estudantes. Sabemos que há muito trabalho a fazer, mas que tem que começar logo desde o início, e lá está, como eu mencionei, com as sessões de esclarecimento, com o contacto direto, acreditamos que conseguimos levar o conhecimento do que é este órgão a muitos estudantes. Aquilo que queremos é Assembleias Magnas que se concretizem, que tenham centenas de estudantes, que tenham as estruturas da casa, que tenham um estudante comum, que o estudante comum saia das aulas e ouça aos seus colegas a dizer: vamos para a Assembleia Magna, vens. E vamos, e é isso que queremos, é que a Assembleia Magna efetivamente seja cumprido o seu papel de órgão máximo deliberativo da casa, com a sua importância de vida, e que os estudantes sintam neste órgão que tem o seu espaço e que tenham interesse em deslocar-se à Assembleia Magna. Por onde é que tu achas que passa, principalmente, o facto de conseguirem trazer um estudante comum até à Assembleia Magna e ter efetivamente interesse e perceber que é o órgão máximo deliberativo? Pronto, como eu disse, pela questão da proximidade, pronto, isto é algo que, sendo o nosso princípio, tem que estar presente em toda a nossa atividade. A questão da divulgação, um estudante que sabe o que é uma Assembleia Magna, que tenha colegas que se deslocam à Assembleia Magna, lá está, vai sentir-se interessado e movido a ir também. Se souber que aquilo que é constituído, aquilo que é apresentado na Assembleia Magna é aprovado e é efetivamente concretizado, vai saber que a Assembleia Magna é um órgão que tem o seu poder e que efetivamente aquilo que for lá apresentado e proposto irá ser cumprido.
E pronto, parte muito por esta questão da proximidade constante com os estudantes, de efetivamente tornar o órgão da Assembleia Magna algo que qualquer estudante de Coimbra conheça, que é o que devia acontecer. Uma das tuas preocupações é o descongelamento da propina, a falta de residências e a degradação das infraestruturas de ensino. Como presidente da mesa da Assembleia, que iniciativas práticas é que vais apoiar ou propor para que estas questões sejam debatidas na mesa da Assembleia Magna? Sim, primeiro temos que ter esta noção de que na Assembleia Magna são discutidos estes problemas, são aprovadas propostas, por exemplo, foi aprovada a proposta da Direção-Geral pela posição que iria tomar contra o descongelamento das propinas, da manifestação que iria haver em Coimbra e de uma ação a nível nacional que acabou por não ser cumprida como devia. Nessa questão, é este o órgão onde as pessoas podem efetivamente apresentar as suas propostas, neste sentido, contra a propina, dar a conhecer a sua situação na sua residência, lutar pela melhoria e o aumento do número de residências, todas as outras temáticas que afetam os estudantes de Coimbra, não é? Efetivamente, a mesa tem que ter esta postura de saber o que é a realidade dos estudantes, porque muitas vezes aquilo que acontece é que os temas que são debatidos em Assembleia Magna não vão de encontro aos interesses dos estudantes, são temas muito burocráticos. E tendo esta noção desta realidade, como qualquer dirigente associativo deve ter, nós somos estudantes, não estamos completamente alienados do que é que se passa e é efetivamente estando presentes na luta, que é algo que eu estou, acho que é algo que me deu imensas competências para perceber efetivamente a realidade que os estudantes sincera e aquilo que querem discutir e deu-me esta consciência de que é efetivamente neste órgão que isto se pode fazer e da importância que isto tem de levar a palavra do que é a Assembleia Magna para os estudantes se unirem, lá está, na unidade e na luta pelos seus interesses. É através dessa unidade que tu pretendes tornar, se calhar, a Assembleia num órgão não tão democrático e mais de forma efetivamente a ouvir aquilo que os estudantes querem, como tu acabaste de dizer? Eu não sei se ouvi bem, democrático será sempre. Burocrático, sim, burocrático, sempre. Sim. Sim, efetivamente existem documentos que são muito importantes de ser aprovados e têm que ser aprovados e isso ninguém retira, como é lógico. Mas é um facto que a burocracia atrapalha bastante a discussão no sentido, por exemplo, dos outros assuntos estarem para último. Sim, é nos outros assuntos que efetivamente se consegue fazer a unidade em torno destas questões, seja a nível da defesa dos nossos interesses contra a propina, seja a nível dos interesses da tradição, dos interesses dos grupos académicos, dos interesses da académica em geral. Sim, parte por isso. Como é que tu, se fores eleita, vais fazer para tornar a Assembleia mais eficiente e acessível para todos os estudantes? Pronto, a acessibilidade parte muito parte muito por aquilo que eu já tinha mencionado. Nós acreditamos efetivamente que a questão de chegar a todos os estudantes, só assim é que conseguimos efetivamente construir o primeiro passo da mobilização para a Assembleia Magna e não queremos de todo construir casas pelo telhado. A acessibilidade parte por isso, parte por tornar a Assembleia Magna um órgão que os estudantes conhecem, que sabem com antecedência que vai acontecer, o local que vai acontecer. Tentamos ter sempre em atenção tentaremos ter sempre em atenção as questões de facilitar os estudantes a deslocarem-se à Assembleia Magna, por exemplo, a questão dos transportes, um estudante do Polo 2, do Polo 3 consiga ir à Assembleia Magna, tenha transportes acessíveis e de qualidade para lá chegar. Esta questão da divulgação de tudo isto fará um estudante mais facilmente chegar à Assembleia Magna. E já não me lembro da primeira parte. A eficiência. A eficiência. Pronto, nós temos efetivamente que ter um papel muito importante nesta questão de cumprir e fazer cumprir os estatutos. Nós temos que ser bastante pragmáticos. Quando existe uma Assembleia Magna que efetivamente, lá está, é muito burocrática, ou que esta questão da burocracia estende-se a imensas coisas. Quando, por exemplo, não encontramos um local para fazer a Assembleia Magna, temos que ser eficientes, temos que fazer com que a Assembleia Magna aconteça sempre. Temos os Jardins da AC, onde já existiram Assembleias Magnas com milhares de estudantes e fazer cumprir os estatutos no sentido em que sejam convocadas as magnas com a antecedência que tem que ser, nos limites que tem que ser, e ir além dos limites estatutários para ter efetivamente assembleias magnas que não sejam tão pesadas, que se possa distribuir melhor estes assuntos mais burocráticos para que não sejam tão longas e os estudantes também consigam focar até ao fim, porque é verdade que existem assembleias magnas de 3, 4 horas e os estudantes se calhar não conseguem focar até ao fim por causa disso.
Se pudesses resumir a tua visão da Assembleia Magna em 3 palavras, quais seriam? A minha visão da Assembleia Magna. 3 palavras, que posso usar 2 para fazer uma, ou uma coisa assim. Sim. Pronto. O palco dos estudantes, acho que é neste sentido. Eu queria dizer isto, ou seja... Posso usar mais palavras? Se calhar isto está a complicar um bocadinho. Mas no sentido de ser o palco dos estudantes, o local onde se faz a unidade e o local onde se cumpre a democracia. Eu acho que parte muito por isto. Se fores eleita, qual é a medida mais urgente a implementar? A medida mais urgente a implementar é mesmo, não passa só por uma medida, só uma medida, mas um conjunto de medidas, que é a questão da divulgação da Assembleia Magna, do conhecimento do que é o órgão da Assembleia Magna, com esta questão que eu mencionei das sessões, das ações de contacto, desta presença constante. Isto é mesmo a prioridade. Ok, já terminou. Muito obrigada pela disponibilidade. Continuem a acompanhar tudo nas plataformas digitais e em tvac.pt.